Esta conferência será gravada agora. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Lúcia, eu trabalho na Seven Idiomas, né? Eu cuido do setor acadêmico da nossa escola. É um prazer tê-los aqui. Nesse webinar, a gente vai conversar bastante sobre treinamentos em ambiente online, né? Treinamentos que a gente, no ambiente corporativo, sempre se acostumou a fazer, com as pessoas ali junto da gente, numa sala devidamente preparada para esse treinamento, com uma série de dinâmicas, com as pessoas podendo ser agrupadas, mudar de grupo e trazer um dinamismo maior, né, para esse momento de treinamento. E agora, com esse período que a gente está, né, essa pandemia e muitas pessoas indo para o home office, tendência que deve permanecer, né? A gente vê muitos estudos indicando que a gente vai para alguma coisa nesse caminho, de você ter um número crescente de colaboradores trabalhando de casa. Então, considerando tudo isso para as pessoas que cuidam de treinamento, né? Nós da Seven, a gente trabalha muito com treinamento, porque temos aí quase que 300 professores conosco, e eles precisam ser continuamente treinados e capacitados, né? Então, para nós também, essa mudança do ambiente dos treinamentos e das capacitações para contextos totalmente online é uma coisa que a gente tem enfrentado e tem buscado soluções. Então, o objetivo hoje é compartilhar essas soluções com vocês aqui, né? E eu espero que os ajude aí na atuação de vocês dentro da área de recursos humanos, nos programas de treinamento que vocês têm nas empresas. Então, a gente vai começar, eu vou fazer aqui a apresentação sem ser no módulo apresentação, porque a ideia é a gente também poder ir para as ferramentas, tá? Então, para eu poder sair de uma aba para outra, eu vou ficar mais fácil se eu não usar o módulo apresentação. Então, eu estou deixando aqui a tela, né, o slide bem grande e a minha barra lateral aqui bem pequenininha no canto, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo uma atividade que eu vou pedir para quem tiver com o celular disponível ou que puder abrir uma aba a mais no notebook, vocês vão poder entrar nessa atividade, seja pelo QR Code, né, que está aqui na tela, ou pelo link que está aqui em cima, bit.ly/sondagem RH, RH com letra maiúscula, tá? Vocês vão ver que vocês vão cair numa tela amarela que tem uma pergunta para vocês. E eu vou pedir para que vocês respondam usando aí os dispositivos de vocês. Não tem certo nem errado para essa pergunta, é só realmente a opinião de vocês. Vou dar aqui um tempinho, tá? Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Pronto? Acho que já deu, né? Eu vou aqui pegar exatamente aquele link que eu passei para vocês e eu vou entrar aqui em uma das minhas abas para fazer aqui a atividade que vocês acabaram de terminar, tá? Ela é uma atividade do tipo pesquisa, né? Sempre é bom a gente ter uma ideia, quando a gente começa um programa de treinamento, da onde a gente está partindo, qual é o ponto de início.
Então, essa ferramenta que eu vou já explicar para vocês é uma ferramenta muito fácil de utilizar para vocês fazerem pesquisas, né? Então, por exemplo, aqui eu pus uma perguntinha bem simples, né? O que é um bom modelo de treinamento online no seu ponto de vista? E aqui tem várias opções, nenhuma é certa ou errada, é realmente uma questão de opinião. Tá? Eu, por exemplo, eu vou colocar como certa essa alternativa do meio e vou votar. Vejam que, olha que interessante, né? A gente de cara, a gente já tem um resultado mais ou menos, né? A gente teve todo mundo votando na mesma coisa. Então é bem rico isso, porque, assim, por exemplo, eu já parto do pressuposto aqui com vocês de que nós temos uma visão em comum do que precisa ser um treinamento online. Né? Que é um momento onde existe sim uma apresentação, mas que eu tenho que trazer momentos interativos ao longo do tempo para que eu consiga recuperar as pessoas o tempo todo de volta para aquilo que eu estou apresentando, que eu estou buscando em termos de objetivo do meu treinamento. Tá? Então, vejam, essa ferramenta, o Straw Poll, eu vou pedir para vocês entrarem no chat, quem puder, e colocar se vocês já tinham ouvido falar nela, se alguém já utilizou, só responder sim ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui como ela é fácil, tá? E ela pode ser usada não apenas no começo do treinamento, como no meio do treinamento, entre fases de um treinamento e outro. Ela pode ser para você verificar o que as pessoas, qual é a opinião das pessoas, mas também para você ver se elas entenderam, né, se elas aprenderam o conteúdo que foi dado até o momento onde você parou. Então, olha, eu vou colocar aqui no bate-papo o nome da ferramenta, tá? strawpoll.me, tá? Não tem .com nem .br. Quando a gente entra nessa ferramenta, só para vocês verem como é rápido de fazer, tá? Eu venho aqui, coloco a minha pergunta: quais são os novos produtos de nossa empresa? Ok? Aí eu coloco aqui resposta A, resposta B, resposta qual é, né? Porque aqui a pessoa pode... mas você pode aqui, ó, se você clicar aqui, permitir múltiplas respostas, sim, pode ser que a pessoa sinalize mais do que uma. Quais são os novos produtos da nossa empresa? Então, eu vou pondo aqui, tá? Aí eu permito aqui que a pessoa escolha mais do que um, e acabou. Aperta aqui o vermelho, a pesquisa está criada. Aqui, ó. E para eu compartilhar com as pessoas, é só eu vir aqui, ó, no botão, no símbolo do compartilhar, e ele já vai me dar um link, tá bom? Ó, vou até pôr aqui no bate-papo para vocês verem. Ele me dá o link que eu passo para as pessoas pelo próprio bate-papo, por exemplo, ou eu transformo esse link num QR Code para o colaborador tirar via foto, tá? Então, assim, é muito simples. Então, assim, como vocês mesmos falaram, né? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Um bom treinamento online, ele né, na visão aqui nossa, compartilhada, uma apresentação com momentos interativos ao longo do tempo. Porque senão a gente perde as pessoas, né? As pessoas se distraem, elas têm ali o celular na mão, começa a entrar coisa da própria empresa, né? Então, esses momentos, a gente fazer pequenas apresentações, incluindo pequenos momentos interativos, é o que vai dar, inclusive, muito dinamismo para o trabalho de vocês. Então, vejam, aqui eu já estou dando para vocês aquilo que eu estou chamando de ferramenta número 1. Né? E como a minha empresa é a Seven Idiomas, a gente gosta tudo com o número 7. Então, eu vou apresentar aqui nesse webinar 7 ferramentas muito simples, né? E todas gratuitas
para vocês utilizarem e dinamizarem os treinamentos de vocês. Então, como eu contei, né, a primeira é o Straw Poll Me, poll que é de pesquisa, né? Então, assim, muito fácil, gratuito e muito simples, né? Então, nosso intuito hoje aqui vai ser utilizar essas 7 ferramentas para trazer essa animação, essa interação e esse dinamismo para os nossos treinamentos. Então, agora eu vou para a ferramenta número 2, que é a chuva de palavras, perdão, a nuvem de palavras, né? A gente chama de word clouds. Alguém aqui, vou pedir para vocês colocarem também no bate-papo sim ou não. Vocês já fizeram alguma atividade com nuvem de palavras? A Priscila sim, Carolina sim, a Sônia não. Vejam, assim, muitos de vocês já fizeram, porque é uma dinâmica muito simples e muito interessante. Então, a gente vai experimentar aqui, todos juntos, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa questão da chuva da nuvem de palavras. Eu vou aqui começar essa atividade. Para vocês entrarem nessa atividade, vocês podem usar o celular ou podem usar outra aba da tela de vocês. Vocês vão entrar no navegador e vão colocar mente com i no final, .com e dar o ir. Aí ele vai pedir um código, tá? O código é esse aqui. Vou pedir para vocês colocarem 69 33 76. E aí vai vir uma pergunta que vocês vão ter que colocar 5 palavras para responder essa pergunta. Então também vou dar 1 minutinho para vocês irem respondendo. Vocês conseguiram entrar? Vejam que já teve umas palavras surgindo aqui, tá? Olha, vamos colocar de novo, www.mente. Isso, ó, já está entrando mais. Então, www.mente.com e dá o ir. E aí ele vai pedir o código. Isso. Vejam que já está. O que vai acontecendo? As palavras, elas vão se transformando, vão mudando de lugar, e aí aquelas palavras que mais se repetem, elas acabam. Vou pedir até para vocês, quem quiser, entra de novo e pode fazer de novo, colocando até palavras diferentes. As palavras que mais se repetem, elas começam a ficar mais centralizadas na nuvem de palavras e num tamanho maior, né? Então, vejam, se vocês têm, por exemplo, um grupo muito grande, vocês estão treinando 200 pessoas, essa nuvem de palavras, ela fica assim, mudando e se remodificando o tempo todo, e aí é bem interessante porque os colaboradores começam a torcer, né, para que a palavra que eles escolheram acabe ganhando destaque, né, em relação às demais palavras. Isso, olha, a gente já teve aqui alguns votos, eu vou parar agora e vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá bom? Como é que a gente monta uma nuvem de palavras. Então, peraí, deixa eu sair daqui. Então, olha, para montar uma nuvem de palavras, em especial essa que eu apresentei para vocês, que entram todos os participantes ao mesmo tempo,
a gente usou o Menti, né? Vocês colocaram esse código, o Menti, ele se chama Mentimeter. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, Mentimeter. E vou colocar aqui no chat, tá? Mas depois eu vou deixar também o meu contato para vocês, porque eu posso passar essa apresentação para todos, tá? Então vamos lá, é o Mentimeter.com. Ele é uma ferramenta paga para alguns recursos mais sofisticados, mas, por exemplo, para vocês montarem uma nuvem de palavras, você usa a modalidade gratuita sem problema. Então, olhem como é fácil, tá? Eu venho aqui em nova apresentação, dou um nome, então vou colocar aqui, treinamento 10. Criar apresentação. Aí ele começa a abrir, tá? Aí eu vou dizer que tipo de atividade que eu quero, é nuvem de palavras. Então eu clico aqui, e aí vem o lugar aqui para pôr a pergunta. Então lembram, eu já estava escrevendo em inglês, quais são os novos produtos de nossa empresa em 2020. Tá? Pronto. E aí, aqui, entries é o número de palavras que você permite que cada participante coloque. Então, vejam, quando eu montei a de vocês, eu coloquei 5 palavras. Vocês podem colocar 1, 3, 4, 6, aí depende do repertório, né? No caso aqui da nossa pergunta, da quantidade de produtos, né? Que vocês querem ver, por exemplo, também qual é o produto que é o top of mind, né, na cabeça dos colaboradores. Então, assim, vejam, vocês podem tanto acessar quais foram as empresas. Para final de treinamento é muito bom, porque vocês conseguem avaliar o que os colaboradores trouxeram de mais relevante, né, em relação ao conteúdo apresentado. Vocês podem fazer no começo, no meio, e assim, o meu era todo roxinho, né? Você vem aqui nos temas e você pode escolher, né, para não ficar aquele branco muito bobo, tá? Você pode escolher por exemplo, esse aqui, a gente tem um cometa, né, acontecendo aí no... Deixa eu pôr aqui de novo. Tá? Você vem aqui, escolhe a cor ou o tema e pronto. Eu vou, só para do cometa não estar entrando, eu vou pôr aqui o verdinho. Olha aí, tá? E aí as palavras, elas vão aparecendo aqui. Você dá o present no momento do treinamento e ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ele dá o caminho, que é o Menti.com, e o código para as pessoas entrarem. Ok? Viram que é bem simples, né? Agora, tem outros tipos de nuvens de palavras que também são muito boas para fazer treinamento. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro tipo de nuvem de palavras que é conhecido pelo nome de word art. E para entrar nele, então assim, quem tiver com o computador e quiser já ir mexendo, vocês vão entrar no wordart.com, né? Se vocês olharem aqui, qual que é a diferença dessa nuvem de palavras para aquela anterior? Qual é a impressão que vocês têm? Vou pedir para quem pensar aqui, colocar no bate-papo. Né? Se vocês olharem aqui, olha, vocês vão perceber, na verdade, esse tipo de nuvem de palavras é bem bacana, né? Porque você tem as palavras dentro de formatos, né? Então, assim, pode ter até o formato que se conecte com aquilo que vocês estão
trazendo como conteúdo do treinamento. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Então, vejam, eu entrei no WordArt, e aí você pede para todo mundo entrar no WordArt, entrar na galeria, estão vendo aqui, galeria? E aí ele vai te dar, o WordArt também é totalmente gratuito, ele vai te dar um monte de formatos. Então, a diferença dessa nuvem de palavras para aquela anterior é que essa aqui, ela é individual, né? Você pode, uma ideia bem interessante é vocês pedirem para eles fazerem em dois, em três pessoas, né? Mas você não consegue colocar todos fazendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu escolher aqui uma estrela, tá? Escolhi aqui a estrela, e aí você vem no customizar, igual a gente faz com camiseta. E no customizar, eu vou dizer quais são as palavras que eu quero que apareçam na estrela, né? Então, aqui já tem algumas palavras lançadas, mas aí eu vou colocar, por exemplo, vou colocar em letra maiúscula que fica mais bonito. Profissionalismo, engajamento, vou colocar aqui ética, vou colocar disponibilidade, vou colocar que mais? Lealdade, e vou apagar as outras, vou fazer só com essas palavras, tá? Vou deixar o guerreiros, gostei, alegres, empreendedores, vou até tirar o lealdade que ficou meio piegas, né? Talentosos, fuertes não, né? Vou tirar aqui o espanhol. Pronto, terminei. Eu posso modificar, lembra que na outra nuvem de palavras, as palavras mais relevantes ficavam maiores? E essa relevância era medida pelo número de pessoas que selecionava aquela palavra. Aqui você está fazendo individualmente ou num grupo pequeno, né? Então, como é que você faz para essas palavras ficarem maiores? Eu venho, por exemplo, aqui em profissionalismo, eu mudo o tamanho. Então, eu coloco aqui 3, eu coloco guerreiro em 6, eu coloco ética em 5, coloco em talento 2, empreendedores 4, pronto, tá? Vou visualizar, ó, cliquei aqui no visualizar. Aí ele faz um processamento daquilo que eu pedi e pronto. Olha aqui que linda a nossa nuvem de palavras, né? Colocando realmente em destaque aquelas palavras que eu selecionei. E aí eu posso, inclusive, fazer, vejam aqui em cima, né? Eu posso fazer o download dessa imagem. Então, você pode pedir para todos os participantes do seu treinamento fazerem o download e mandarem para você, né? Então, veja, é um momento em que o foco daquela coisa meio palestra, apresentando tal, e você efetivamente dá uma atividade mais prática. Bom, vou mostrar aqui alguns exemplos. Vejam, aqui são algumas imagens de algumas capacitações que a gente já fez e que a gente colocou e que as pessoas produziram nuvens de palavras com esses formatos bacanas, tá? Então, assim, depois realmente fica até um efeito bem legal de participação e resultado né, das impressões, dos sentimentos ou do conhecimento adquirido pelo time de vocês. Muito bem. Então, indo adiante, a gente vai agora entrar um pouco em documentos colaborativos, que é outra maneira de você colocar as pessoas para fazer coisas, para estar engajadas, para que o treinamento de vocês não seja simplesmente uma palestra. E a primeira que eu vou mostrar para vocês, o primeiro documento compartilhado que eu vou mostrar é o mural digital, tá? E existem vários murais digitais
Aqui eu vou apresentar um que é o queridinho de quem trabalha com mural digital, que é o Padlet.com, tá? O Padlet.com, ele é muito interessante, ele também é gratuito, com a diferença de que, assim, para você utilizar a modalidade gratuita do Padlet, você só pode ter 3 murais. Mas assim, você pode usar um mural e depois deletar aquele mural, né? E aí você vai deletando e tirando os murais desnecessários ao longo do tempo, ou os murais já utilizados, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês agora me ajudarem, eu vou colocar vocês para fazerem um mural. Então, quem tiver com a câmera do celular pode pegar pelo QR Code que está aqui. Quem tiver digitando, vocês vão colocar o bit.ly /mural_digital, ok? E aí vocês vão perceber que vocês vão entrar no mural e o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês colocarem um texto onde você fala o seu nome, onde você trabalha e o que você faz, se você realmente trabalha com RH ou se você tem outra atuação na sua empresa e conte alguma coisa sobre você, tá bom? Vocês vão perceber que o mural, eu tenho ele aberto aqui, ele é este aqui. E vocês vão, para fazer essa postagem, vocês vão clicar nesse mais cor-de-rosa aqui no canto direito inferior do mural, tá bom? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, eu espero que vocês consigam entrar também. Então, aqui no título, eu vou colocar meu nome e vou escrever aqui. Trabalho pronto, terminei, eu clico fora, pronto, a minha postagem já ficou aqui. Eu vou voltar lá para vocês poderem entrarem pelo QR Code e vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem entrar e fazerem e colocarem um post ali para a gente. Tá? Eu não sei se vocês já conseguiram, mas só para eu conseguir mostrar para vocês, eu vou agora... deixa eu ver se eu vou colocar aqui o link no mural, no bate-papo, e vou mostrar, olha, a gente já teve algumas pessoas que conseguiram entrar, né? Então, vejam, eu tenho aqui, eu sei que eu tenho a Daniele, a Janaína, tenho a minha postagem, tenho o Rodrigo e tenho a Carolina. Então, vejam, ele conforme você, assim, as pessoas vão postando, ele automaticamente ele vai entrando e se modificando. Você não precisa ficar dando refresh na tela. E aqui, agora eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de uso do Padlet, né, desse mural. Eu vou abrir aqui um post para eu mostrar para vocês. Então, assim, você tem o título, né, e aqui você coloca o texto, que foi o que vocês fizeram. Mas também a gente tem outras possibilidades. Vocês podem pedir para os colaboradores fazerem upload de materiais.
tá? Então, por exemplo, se você quer um documento que da empresa ou uma comunicação, qualquer coisa que está com eles, né? Lembra que a gente falou aqui no Word Art, deles fazerem o download da imagem que eles criaram? Então, ó, estou fazendo o download da minha, vamos ver se eu consigo fazer isso, ó. Eu venho aqui, pick file, e aí eu venho, ele abre o meu computador, ó aqui a minha imagem, tá? Aquela estrela que eu montei junto com vocês. Pronto. Tá? Então, se vocês, por exemplo, usaram uma nuvem de palavras ou qualquer outro tipo de atividade que eles fizeram em duplas, em trios ou mesmo individualmente, depois para todo mundo ver o resultado de todo mundo, né, você pode pedir para eles colocarem no mural. O que mais que dá para o colaborador colocar no mural, né, para fazer esse trabalho colaborativo, onde todo mundo trabalha junto ao mesmo tempo? Eu vou aqui abrir um outro post, tá? E aqui fazer como se fosse um texto qualquer. Eu vou agora clicar nesses 3 pontinhos. Quando eu clico nos 3 pontinhos, me abre toda essa gama de opções. Então, os colaboradores podem colocar um link, né, de um lugar onde eles pesquisaram alguma coisa que chamou a atenção deles. Eles podem colocar, bater uma foto usando a câmera do computador ou a câmera do celular. Eles podem fazer um filme em que eles vão usar também a câmera do notebook ou a câmera do celular para produzir esse filme. Eles podem gravar a voz como se fosse um podcast. Eles podem, aqui o screen, ele vai gravar a própria tela do colaborador, então se ele tiver um pequeno PowerPoint, por exemplo, e à medida que ele vai mostrando a sua própria tela, ele grava a sua voz, né? Como se fosse um mini webinar gravado ou um podcast com recurso de imagem. Ele pode fazer um desenho, ele pode localizar pelo Google Maps um local e colocar a referência do local, ou ele pode até conectar com outro Padlet, né, com outro mural digital que já exista. Tem aqui também a aba do Google, que é bem legal, tá? Porque você pode pedir, por exemplo, para a pessoa trabalhar com imagens. Então, quando você clica no Google, ele integra o Google dentro do mural. E aí você vem aqui, por exemplo, e eu vou colocar aqui na busca, eu vou colocar leadership, por exemplo. Eu vou buscar em inglês porque aí vem mais resultado. Ele me dá, olha aqui as imagens, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, essa aqui. Então, se o tema do teu treinamento é liderança, você pode pedir para os colaboradores, cada um deles, contribuir para o mural com uma imagem que remeta àquele conceito que você está trabalhando. Outra coisa que é bem legal dentro do Google, que é essa lupinha aqui, tá? Você pode ir até direto pela lupinha. Eu vou colocar de novo, leadership, e vou entrar em GIFs. Espera aí, leadership. Então, olha que bonitinho, né? Ele já me dá alguns GIFs, né? Se você quer uma coisa mais descontraída e tudo mais, ele já te dá alguns GIFs, né? De coisas engraçadas daquele tema. Por exemplo, se você estiver trabalhando com colaboração, normalmente o Google é assim, né? Em inglês ele sempre funciona um pouco mais. Ele dá mais opções, tá? Então, olha, ele dá os GIFs, mas ele dá vídeos também, ok? Então, você pode sim
fazer do teu mural um grande mural com vários vídeos. Você pode até colocar algumas restrições. Olha, a gente só quer vídeo até 10 minutos, até 5 minutos, né? E, obviamente, aqui a parte de imagens, que é sempre aqui. Olha que imagem bacana. Vou até pôr ela aqui, ó. Tá? Com essa ideia de colaboração. Então, vejam, o Padlet, ele é muito usado, né? Muito usado. E depois, como é que você compartilha, né? Como é que você faz um Padlet e como é que você compartilha um Padlet? Então, eu vou entrar aqui no padlet.com e vocês vão ver como é rápido e fácil montar um mural digital. Eu vou entrar aqui no Make a Padlet. Aí ele tem vários Padlets em formatos diferentes. Eu vou pegar o Padlet padrão, que é o primeiro, seleciono. Olha que fácil. Ele já escolhe uma imagem, né? Ele tem ali um banco de imagens, ele escolhe uma aleatoriamente. Aí você vem aqui e você muda o título, você muda a descrição. Aqui no icon, você pode pôr o ícone da sua empresa, né? E aí eu vou aqui, ó, next, start post. Pronto, tá feito o meu mural. E como é que eu compartilho com as pessoas, né? Com os colaboradores que estão participando? Eu venho aqui no share e eu vou dizer aqui a privacidade, tá? Eu vou dizer que eu quero ele público. Eu quero ele secreto. Eu quero com senha. Ou eu quero ele privado. Então, eu tenho aqui umas modalidades, tá? Então, eu vou pôr que eu quero público e eu quero que as pessoas possam escrever. E aí eu salvo. Volto e aí eu peço o link ou o QR Code, né? O QR Code tem sido muito utilizado, ele é muito mais fácil que o link. Então, veja, ele já dá o QR Code direitinho, você salva e cola na sua apresentação. Então, esse é o Padlet, né? Como eu disse, para quem usa mural digital, ele é conhecido como o queridinho dos murais. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um mural digital, né? Em que a gente usou num treinamento com docentes. Opa, peraí que eu saí aqui da minha ordem. Pronto. Né? Aqui é um mural que a gente utilizou com docentes. Então, você vê aqui a carinha da menina, né? Ela com certeza tem carinha de professora. Aqui, com certeza, foi uma professora de ciências ou química. Então, vejam, aqui a gente tem tanto imagens, né? Como a gente tem aquelas nuvens de palavra, né? Que os professores já tinham experimentado. Bom, que outros documentos colaborativos a gente pode ter? Vou mostrar aqui um que é super conhecido de vocês. Todo mundo conhece o Google Slides ou o próprio PPT, que é a versão da Microsoft. Mas poucas pessoas sabem que o Google Slides e o PowerPoint, eles são compartilháveis. Então, a gente pode utilizar essas ferramentas para colocar várias pessoas ao mesmo tempo dentro de um PowerPoint, né? Ou a versão do Google, que é o Google Slides. E com isso, a gente cria momentos em que, de novo, o nosso colaborador que estava ali parado, ouvindo, ele vai ter que se movimentar e conectar aquilo que ele estava, né, o conhecimento que está sendo passado para ele, numa coisa mais prática. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês também. A gente vai entrar num Google Slides colaborativo, tá? Vocês podem entrar pelo QR Code, ou eu vou até pegar o link aqui e vou colocar no bate-papo, que aí vocês podem clicar e ele abre o Bit.ly
slides e o número 7. E vocês vão cair, deixa eu ver se eu consigo colocar o QR Code aqui. Tentei isso. Não, imagem ele não deixa, tá? Mas eu vou dar aqui uns segundinhos para quem quiser entrar com a câmera do celular. Vocês vão cair naquilo que eu estou chamando de um álbum de fotos colaborativo. Então, assim, é um exemplo bem simples para vocês verem como é que funciona. Vocês vão ver que, agora eu já entrei nele. Eu tenho aqui, olha, eu já tenho vocês aqui dentro comigo, eu já tenho umas 3 ou 4 pessoas, e vocês vão ver que ele já tem um banco de fotos de várias pessoas que já passaram por treinamentos semelhantes a esse que vocês estão fazendo, né? Inclusive alguns, o que a gente tem aqui? A foto da pessoa e uma frase, né? O nome dela. Então, já tem vários feitos. Eu vou pedir para vocês, quem conseguiu entrar a partir do slide 49. Tá? Quem não conseguir entrar, não tem problema, tá? Vocês vão ver a gente fazendo. Tá? Vocês entrando a partir do slide 49, vocês vão ver que já tem ali o molde, tá? Que é essa figura do menino com lápis no nariz. Então, vou pedir para vocês pegarem um dos slides, escreverem alguma coisa, né? Colocar o nome de vocês. E aqui, olha, na fotinho do menino, vocês clicam na fotinho e vocês podem trocar essa foto por uma foto de vocês se quiserem, ou por qualquer imagem que seja interessante para que represente o que vocês pensam ou como vocês gostam de trabalhar. Eu já estou vendo aqui vários fazendo, tá? Tá vendo aqui que tem um rosinha? É porque eu tenho alguém já mexendo aqui nesse texto. Então, assim, é bem interessante, eu até coloquei aqui, vai quase até o slide 70, porque quando você tem um grupo muito grande de colaboradores, e aí, obviamente, se você quer fazer o seu treinamento desta maneira, é muito importante que o colaborador ele saiba que ele precisa de um notebook, porque ele vai ter que fazer coisas ao longo do treinamento. Se o teu colaborador está usando o celular, pedir para ele, por exemplo, entrar num Google Slides já é um pouco mais elaborado, né? Mas notem que, que aqui eu tenho, acho que 2 pessoas dentro do slide 45, mas não tem problema, vocês podem mexer. Então, é assim, eu vou aqui mostrar para vocês, vocês podem trabalhar um projeto em que as pessoas têm que, cada grupo fica responsável por uma determinada parte do projeto, e aí você determina que o grupo 1 vai trabalhar os slides 1 a 10, o grupo 2 os slides 11 a 20, e aí você vai tendo uma construção de uma apresentação que foi feita de maneira colaborativa, né? Em que todo mundo participou, em que cada um deixou a sua marca, né? E aí aquele colaborador que estava meio parado, né, que estava meio distraído, ele é obrigado a voltar para dentro do treinamento, porque, assim, com o tempo, quando eles percebem que os treinamentos de cada um de vocês estão sempre conectados com essa ideia de apresenta um pouquinho e para, apresenta um pouquinho e para, e nessas paradas eles têm coisas práticas para fazer, notem que eles se acostumam com isso e eles já se preparam, eles sabem que isso vai acontecer, então até a concentração deles nas partes expositivas aumenta, tá? Então, olha, aqui tem
Ok, então esse aqui, aí tem muita gente que... Então, a Priscila me colocou aqui que não conseguiu editar pelo celular. É verdade, viu, Priscila? Para trabalhar com o Google Slides ou com o PowerPoint compartilhado, pelo celular é bem mais difícil, viu? E aí você tem que baixar aquela versão da apresentações do Google no celular, e mesmo assim ele não é 100%, né? Agora, tem algum de vocês que trabalha com PowerPoint ao invés do Google Slides? Se tiver, eu vou pedir para colocar sim aqui no nosso chat. Sim, ó, eu tenho aqui o Rodrigo. Então, Rodrigo, eu vou entrar. Eu não sei se vocês veem, acho que sim, ó. Estão vendo o ícone do PowerPoint aqui embaixo, em vermelhinho, tá? Eu vou entrar no PowerPoint para mostrar para vocês como é que você compartilha um PowerPoint da mesma maneira, tá? Eu vou abrir aqui uma apresentação em branco. Vejam que agora eu não estou mais no Google Slides, eu estou no PowerPoint, tá? Aqui ele abriu o PowerPoint e eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vocês enxergam, porque não é muito grande. É aqui, ó. Nesta área aqui, ó, tá escrito compartilhar, tá? Você clicou em compartilhar, ele já começa é que aqui eu não tenho nada, né? Eu não dei nem nome para essa apresentação, mas ele pede aqui o nome e ele já vai te dar aqui o link para você compartilhar aquele documento com as pessoas que você quer que construam e trabalhem colaborativamente dentro do documento. Então, mesmo que você não use o Google, as ferramentas do Google, se você tiver o Microsoft, você usa da mesma maneira, tá? É só usar aqui a parte de cima, o botãozinho de compartilhar, ok? Então, aqui, caminhando para a nossa finalização, né? Indo aqui para as últimas ferramentas, né? Aqui a gente fechou o Google Slides colaborativo. Eu queria apresentar para vocês mais duas ferramentas para a gente fechar aqui. Uma que é para ajudar no PowerPoint de vocês, né? Ou no Google Slides que vocês usem, porque as imagens são tudo, né? Eu coloquei aqui um exemplo de um PowerPoint bem ruim, né? Então, assim, com a melhor das intenções, vejam, a pessoa quer apresentar alguma coisa sobre abelhas, né? E aí, assim, coloca muito texto, ou coloca imagens de pouca qualidade, imagens distorcidas, ou então uma cor de letra que não cria contraste com o fundo que está sendo utilizado, né? Isso dá muito problema, isso cansa a pessoa que está apresentando, isso cansa a pessoa que está observando e participando daquela apresentação. Então, a gente tem que ter sempre um layout bem amigável. Então, para ajudar isso, porque assim nós trabalhamos com treinamento, né, e não com design. Então, eu sempre recomendo essa ferramenta que é o Slides Go, tá? Anotem, porque ela é tudo de bom e ela é 100% gratuita. O Slides Go, ele é fantástico para vocês conseguirem apresentações prontas, seja para o Google Slides, seja para o PowerPoint, tá? De alta qualidade. Então, vou mostrar aqui algumas para vocês. Por exemplo, aquela das abelhas, né? Eu peguei ela de propósito. Você tem já, é como se fosse um template, né? E aí você simplesmente pega aquele template e você vai escrever, trocando. Você pode trocar a imagem, você pega o que está escrito e modifica o que está escrito, né? Você muda os slides de lugar e com isso você consegue
uma qualidade visual. Vejam aqui outra, tá? Então, aqui eu peguei o primeiro slide de vários templates diferentes, né? Então, vejam que tem para todo tipo de necessidade de comunicação. Você tem alguns mais despojados, outros mais sérios, alguns mais corporativos, outros mais amigáveis. Eu acho que eu deixei aqui aberto, deixa eu ver, deixei o slidesgo.com, tá? Ele tem até aqui, olha, alguns temas. Engraçado que a parte médica surgiu recentemente, porque eu acho que as pessoas estão com muita necessidade, né, de fazer apresentações com o tema do coronavírus, tá? Mas eu vou pegar aqui, olha, um exemplo, que é esse aqui, peguei aleatoriamente, tá bom? E aí, olha, vocês vão ter a opção de pedi-lo em Google Slides ou fazer um download como num formato já para rodar dentro do PowerPoint. E quando eu falo de template, né, a visão que normalmente a gente tem quando fala de template é assim, são 5 slides, 5 layouts diferentes. No Slides Go, não é, gente. No Slides Go, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou abrir como um Google Slides. Ele vai dar, normalmente, na pior das hipóteses, 25 layouts dentro daquela linguagem que você selecionou, tá? Então, olha, ele está carregando aqui para mim, que é essa coisa meio rosa, meio laranja. E ele vai, vocês vão ver aqui no lado o número de slides. Ele até demora para carregar, porque além da gente estar em webconferência, né? Então tudo demora um pouco mais, mas vocês já estão vendo aqui, olha, que ele faz, ó. E aí você tem várias opções, então você pode deletar um determinado slide, você muda outro de lugar, você vem aqui, escreve alguma coisa, você coloca aqui a citação de alguém famoso, e normalmente ele vem de uma maneira que normalmente as apresentações aparecem, né? Então, tema 1, tema 2, tema 3, aí ele coloca algumas opções onde você coloca, por exemplo, aqui 3 colunas. Então, ele também te ajuda a organizar melhor as suas ideias e fazer com que a sua apresentação tenha uma cara mais profissional, que cansa menos quem está participando do seu treinamento, tá? Então, eu vou parar aqui, porque quando a gente começa a mexer nos Slides Go, a gente não quer mais parar. A dificuldade é a gente quer escolher um que fica assim tão sensacional e a gente não para de olhar possibilidades de slide. Também sempre recomendo, eu vou deixar aqui as diquinhas para vocês, de lugares para vocês conseguirem imagens de boa qualidade e imagens com direitos autorais liberados. Tá? Então, assim, aqui vocês podem tentar o unsplash.com, o pexels.com e o pixabay.com. Os 3 têm assim, e você faz por busca, né? Então você coloca ali uma palavra-chave e ela te dá várias imagens em alta definição, né? E com direitos autorais liberados, para você poder fazer com que, né, não ter aquela coisa da imagem toda pixada, toda embaçada ou deformada. Então fica aqui as 3 diquinhas para essa parte de imagem. Bom, a última ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje se chama WordWall. Para entrar nela, vocês vão wordwall.com, e ela aqui também é uma ferramenta bacana para dar aquela parada numa grande exposição e colocar as pessoas para fazerem coisas, tá? Ele tem várias opções. Então, primeiro a gente vai experimentar, tá bom? Eu vou pedir, olha, tem aqui o QR Code,
ou o link, tá? Eu vou colocar o link lá no bate-papo, porque aí vocês podem só clicar. Quem tem quem está com o celular disponível, abre a câmera, mira no QR Code, vocês vão cair imediatamente na atividade. É uma atividade muito rápida. Vocês vão apertar o começar, às vezes ele pede. Às vezes ele pede, olha, o QR Code está errado. Eu vou pedir para vocês entrarem pelo link, tá bom? E eu vou fazer aqui junto com vocês. Espera aí, cadê meu Word Wall? Tá aqui, ó. Vocês vão cair exatamente aqui nessa atividade. E eu vou dar o começar e vou fazer junto com vocês. Porque aí quem não conseguiu entrar percebe como que a gente faz aqui com o Word Wall. Então, notem que, olha, eu peguei as 6 ferramentas que a gente viu até agora, né, no nosso webinar. E aí é um exercício de arrastar e largar. Então, por exemplo, cria nuvens de palavras individuais com formatos. Eu venho aqui no Word Art e encaixo ele aqui dentro. Faz pesquisa de opinião instantânea. Quem lembrar, coloca no bate-papo para mim. Eu vou fazer aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Agora que eu vi que a gente só tem mais 4 minutinhos. O Straw Poll, que cria nuvens de palavras em grupo. O Mentimeter. Apresentações montadas colaborativamente. Google Slides e PowerPoint. Oferece templates de alta qualidade para apresentações. Slides Go e murais digitais colaborativos, o Padlet. Vejam, é uma atividade de 3 minutos, 2 minutos. Pronto, fiz tudo certo, tá? Então, ele cria... e como é que funciona, né, o Word Wall? Ele é muito simples de você criar qualquer atividade. Literalmente, não é aqui para fazer uma prova, tá bom? Mas até porque ninguém não gera um relatório com certo e errado, com nada disso. Para esse tipo de coisa, existem outras ferramentas que aí testam conhecimento e geram relatório de performance. Mas aqui é literalmente dar uma parada na apresentação e colocar as pessoas para fazer um resgate daquilo que foi apresentado. Então, eu coloquei aqui o Word Wall em português para ficar mais fácil. Então, vocês podem fazer atividades de combinar, de agrupar, anagrama, verdadeiro ou falso, de teste, não é carrasco que a gente fala, é forca, de cruzadas, de cartões aleatórios. Então, assim, óbvio, tem algumas aqui que são mais infantis, por exemplo, estouro de balão e tal, mas às vezes até para fazer uma graça, tá? Cai muito bem, porque dá uma descontraída. Então, aquele que vocês fizeram foi esse aqui de combinar, tá? E assim, ai, Lúcia, mas é difícil montar? Não é, gente. Eu vou entrar aqui no Word Wall para vocês verem como é um instante, tá? E o Word Wall, ele também tem a modalidade paga e gratuita, então dá muito bem para a gente utilizar a modalidade gratuita. Eu estou criando aqui, criar uma atividade, tá vendo, ó? Aí eu seleciono, aqui eu tô com ela em inglês, tá bom? Eu venho aqui no match, que é o combinar, aí ele vai me dar aqui, olha, então eu vou colocar um item e o que tem que combinar com aquilo, outro item e o que tem que combinar com aquilo, outro item e o que tem que combinar com aquilo, tá bom? Terminei, venho aqui no finalizar,
acabou, tá pronta a minha atividade, tá? Tá prontinha. Como é que eu compartilho com os colaboradores? Ó, você vem aqui no botão Share e ele já vai te dar, olha, a gente vai vir como se fosse para aluno e ele já me dá o link aqui, ó. Copio o link, passo o link para os colaboradores fazerem a atividade. Então, vejam, todas essas 7 ferramentas, elas são incrivelmente rápidas, são gratuitas. Se você fizer usar um pouco de cada uma, você cria muita interatividade durante um programa de treinamento, né? Às vezes você tem lá 2 horas, 3 horas, né, com aquele grupo, então você consegue colocar essas pessoas para fazer atividades práticas e para saírem daquela coisa que fica com muita cara de palestra. Eu deixo aqui o meu contato, tá? Eu vou colocar ele aqui também no bate-papo, tá? Se vocês quiserem copiar e colar e guardarem, fico à total assim, disposição de vocês para trocar outras experiências, ou se vocês precisarem de alguma ferramenta que tenha uma outra funcionalidade para o programa de treinamento de vocês, ou se vocês forem utilizar essas ferramentas e tiverem alguma dúvida, e também para pedir, se vocês precisarem dessa apresentação, eu encaminho para vocês, é só me pedir ali pelo WhatsApp, eu encaminho pelo próprio WhatsApp. Tá bom? Carolina, muito obrigada. Agradeço a todos. Eu vou finalizar, eu fiz aqui a gravação, depois eu encaminho para vocês também, tá? Muito obrigada a todos e aí, bom final de semana para vocês.